With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Arquivo Relatos do Além. Especial Halloween. Oi, Lucas. Oi, pessoal do Relatos do Além. Tudo bem? Espero que sim. Bom, vamos lá. Eu me chamo Thaís, eu sou do interior de São Paulo. E pelo decorrer da história vocês vão entender o porquê de eu não dar mais detalhes da onde. Tá, vamos lá. Essa história aconteceu em 2015, quando eu estava no 3º ano do ensino médio. Eu estudava à noite e na minha sala, a minha melhor amiga estudava comigo. Então, certo dia, durante a aula, estava tudo tranquilo, numa boa. Teve um intervalo, o pessoal desceu e eu e ela continuamos fazendo lição. Não lembro nem de qual matéria era. Mas enfim, nós continuamos na sala e começamos a conversar enquanto ele fazíamos lições. Em um determinado momento, ela virou para mim com os olhos cheios de lágrimas e falou: Thaís, a gente não tá sozinha. E eu, ok, a gente nunca tá sozinha. Observação, nós somos espíritas. E eu acredito em tudo, só pra deixar claro. Mas ela falou, não, eu tô vendo um menino aqui. E eu questionei, falei, como assim um menino? Aí ela falou que era como se fosse uma criança, devia ter entre seus 8, 10 anos, só que esse menino tava com metade do rosto desfigurado. E... nossa, gente, desculpa aqui, de lembrar me dá muita vontade de chorar. E ele tava pedindo ajuda. Ele falava pra ela, eu preciso de ajuda. E ela falou, eu vou tentar te ajudar. E eu ali do lado, muito nervosa e assustada, mas também sentindo a presença. Então ele continuou pedindo ajuda, só que ele não queria falar o nome dele. A gente, no caso ela, que conseguia ver ele e escutar ele, perguntou o nome e ele falou que não queria falar o nome dele, mas que ele tinha morrido ali, na escola. E ele falava, não foi minha culpa, não fui eu que fiz isso. E ela virou pra mim e falou assim, olha, tá, ele tá falando que não foi culpa dele, que não foi ele que fez isso. Eu falei, tá, mas isso o quê, E foi aí, nesse momento, que ela falou que ele tava com uma parte do rosto desfigurado. Eu já fiquei um pouco mais assustada, Mas então ela falou pra ele que ela precisava saber o nome dele e o que tinha acontecido. Só que ele não falava. Mas eu não sei como, porque eu não consigo lembrar agora exatamente. Ele deu a entender
foi um ferimento por arma, né? E quando ela falou assim, olha, tá, eu acho que alguém atirou nesse menino, né, nessa criança. Nesse momento, eu me senti extremamente triste e eu entendi quem era o menino que estava ali. Eu tenho certeza que era esse menino. Enfim, nós oramos pela vida dele, né? Por esse irmãozinho, né? Que estava pedindo ajuda. Ele fazia uma passagem tranquila e tudo mais. E depois disso a gente começou a conversar novamente. E aí eu perguntei pra minha amiga. Eu falei, você sabe o que aconteceu aqui na escola? Detalhe, gente, ela não estudava nessa escola. Ela foi estudar nesse ano, né, no 3º ano. Ela entrou na escola. Então, não tinha como ela saber essa história, porque foi uma história que foi muito abafada. Enfim, ela não sabia. Não tinha como saber porque não saiu, tipo... Eu, pelo menos, não vi em nenhum canal de notícia. Mas... sempre tem aquela pessoa que cuida da escola, né? O caseiro. E ficava a escola, né? E do ladinho da escola ficava a casa do caseiro, que era um ex-militar. E ele morava com a esposa. Se não me engano, a esposa estava grávida, alguma coisa assim. E tinha esse filho dele, que na época, acho que foi lá em 2013 que aconteceu. Ele devia ter seus 15 anos. Disseram o que a gente ouviu, né? O pessoal da escola, que foi uma tentativa de suicídio, com êxito, né, no caso. Eu nem sei se fala isso, gente, eu não sei nem como falar. Enfim, deu certo a tentativa de suicídio e disseram que ele tinha pego a arma do pai e ele que tinha tirado a própria vida. Mas tinha muitas coisas, como que eu posso dizer, incongruentes, sabe? Tipo, não batiam o jeito que foi encontrado, né, a cena. Porque ele tentou, diz, né, que ele tentou uma vez, aí acertou a parede, e aí depois ele conseguiu acertar na cabeça. E não batia algumas coisas. Não fazia sentido. E a gente sempre tinha uma leve suspeita de que pudesse, né, ter sido feito por outro alguém, outra pessoa, né? E eu não quero aqui culpar o pai dele, mas foi o que o espírito deu a entender pra gente, quando ele disse que não foi ele que fez isso. E depois que eu contei pra minha melhor amiga o que tinha acontecido, né, com o menino, ela chorou muito e ela falou, agora faz sentido, realmente, o jeito que o rosto dele tava. Porque tava metade do rosto deformado, desfigurado. E a gente chorou muito, porque a história desse menino foi muito dolorosa. Relembrar é doloroso. Eu não tinha contato com ele na escola. Eu conhecia ele de vista, de cumprimentar, mas ele era uma pessoa muito querida por todos ali na escola, né? Um menino extremamente educado, simpático. E teve um fim muito, muito cedo na vida, né? A gente não quer isso pra ninguém. A gente continuou um tempo orando pra que aquele espírito, né, estivesse num lugar melhor, tivesse conseguido ter feito sua passagem de forma tranquila e bem. E é isso, gente. Acho que faz uns 3 anos que eu e a minha amiga não tocamos no assunto disso mais, porque sempre que a gente relembra, a gente chora. E eu realmente havia esquecido dessa história, mas durante o dia, enquanto eu tava escutando o podcast hoje, eu pensei em gravar um relato, e enquanto eu tava gravando um outro relato, eu me recordei desse episódio do garotinho na escola. E eu queria trazer aqui pra vocês. E
Para aliviar isso, eu vou contar um relato bonitinho, que não é um relato tanto de medo. Como eu já disse, eu sou espírita e eu tenho o meu anjo da guarda, né? Não vou também dizer o nome dele, mas assim, é um nome comum. E isso foi recentemente. Eu estava na casa da minha melhor amiga e lá estava a prima do esposo dela. E a gente estava se arrumando para sair quando essa prima vamos colocar o nome dela, Luana. Quando a Luana me chamou para conversar no quintal. E aí estávamos falando de coisas sobre espiritualidade, assim. E ela falou, olha, Thaís, eu preciso te dar um recado. Eu já te falei isso uma vez, mas eu acho que você não lembra. E estão me pedindo para te falar isso de novo. Eu já fiquei cabreira, né? Minhas pernas já amoleceu. Eu falei, ai meu Deus, o que foi que eu fiz agora? Porque eu sou ansiosa, né, gente? Ansiedade não é fácil. Eu falei, tá, conta. Já com o coração disparadaço. E aí ela começou a falar coisas que, não tinha como ninguém saber, porque isso eu nunca abri nem mesmo pra minha melhor amiga, nem pra qualquer outra pessoa. Mas foi mais ou menos assim. Quando você era pequena e aconteceu uma situação onde você ficou muito doente, eu tava lá com você. Quando você conseguiu pela primeira vez andar de bicicleta, sem rodinhas, aquela bicicleta sua, que era usada e que mesmo assim te fazia muito feliz, quando você vibrou por conseguir ter pedalado sem as rodinhas, eu tava lá vibrando com você. Quando na sua adolescência você passou por um momento muito difícil, eu também tava ali com você. No dia que você foi ter o seu filho e durante o parto teve uma complicação, eu tava ali do seu lado o tempo todo, cuidando de você e segurando a sua mão. E quando o seu filho deu o primeiro suspiro de vida dele e chorou, eu chorei junto com vocês. Eu só quero que você saiba que você nunca tá sozinha. Eu tô sempre com você, sempre cuidando de você. E ali, gente, eu sabia que era o meu anjo da guarda falando comigo, porque eram coisas que não tinha como ninguém saber. E assim, como contando agora, eu estou extremamente emocionada. Eu fiquei também quando essa Luana me contou. E tirou um peso de mim, me aliviou muito. E desde então eu faço de tudo para eu não esquecer essa mensagem e sempre lembrar que eu nunca tô sozinha. Isso é bom, isso é perfeito, mas também dá um medinho. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.